falar sobre os níveis de consciência? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar sobre o nível de consciência do consumidor? Legal. Após fazer centenas de webinários, a gente percebeu, peraí, por que esse webinário vende e esse aqui não vende? E tudo começa desde a ponta da comunicação inicial que eu levo esse público para o webinário, até a apresentação do webinário. Porque se eu trago o público errado para um bom webinário, não vai converter. Se eu trago o público certo para um webinário ruim, também não vai converter. Então eu preciso entender como que eu alinho todos esses mecanismos e tudo começa na construção do ponto de convergência. E aqui, quem já ouviu falar sobre os níveis de consciência? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar sobre o nível de consciência do consumidor? Legal. Quando você faz o anúncio no Google, você está trazendo o paciente já totalmente decidido. E aquele paciente que já tem um problema, ele vai e pesquisa no Google. Só que qual que é a questão do Google? O Google é altamente concorrido. Quando aquele paciente pesquisa no Google, ele vai clicar lá em 5 médicos, vai olhar o site daquele médico, a avaliação do Google, meu negócio, vai decidir qual que é aquele médico ele vai contratar. Alguns vão decidir por preço, outro por tempo de disponibilidade do médico mais próximo. Só que, na maioria das vezes, ele não vai olhar ele não vai olhar profundamente dentro do processo de tomada de decisão. E, na maioria das vezes, esse público, ele não é o público mais qualificado que vai te contratar e vai pagar. E o que vai diferenciar? Quem ganha esse jogo é quem tem convergência na comunicação. Quem ganha esse jogo é quem consegue falar a linguagem do paciente final. Então, antes de qualquer metodologia, antes de qualquer ferramenta de comunicação, você tem que ter convergência na comunicação. Para falar para outra pessoa de modo que ela consiga, você tem que ter a atenção dela. Porque a maioria das pessoas na internet pautam comunicações baseadas em dor, desejo. Ah, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, a promessa tal, a promessa X de resultado. Só que muitas das vezes você não vai trazer o cliente qualificado. Porque o cliente qualificado, ele já sabe o que precisa, ele já sabe da dor, ele já sabe da transformação, só que tem algo que não fez ele tomar a decisão ainda. O segundo pilar que a gente chama é a captação sniper, que é você saber fazer a campanha, saber fazer o anúncio para atrair esse público certo. Uma vez que eu entendo a comunicação, pensa o seguinte, o ponto de convergência é como se fosse um alicerce.